Havendo o número regimental, essa presidência será por iniciada a presente sessão. Essa presidência comunica à Casa que serão enviados ofícios de condolências às seguintes famílias enlutadas: André Micael Alves Pereira, Aparecida de Lima Ferrari, Aparecido da Silva Barbosa, Benedita Moraes Martins, Benedito Rodrigues, Brian Emanuel Delbay, Celeste Biel Gaché, Celetro da Silva, Devair Lopes de Oliveira, Dulce Camaria Franceschini, Francisco Irineu de Assis, Geni Hansen Rodrigues, Hermínio Antônio Pacola, Jovelina Bastelli, Lenita Moura de Oliveira Costa, Lourdes dos Santos, Lucas Mateus Marchi Jimenez, Manuel Messias Pereira, Marcílio Romualdo, Maria Aparecida Ketzner da Conceição, Maria Colombo, Maria Zanata Gonçalves, Bacir Lopes de Oliveira, Teresina Pereira Meneguim, Valério Gonçalves da Silva, Vladimir Paulo Russo, Zelide Reitman. Podeis sentar. Essa presidência solicita ao senhor secretário da mesa que proceda a leitura da matéria do expediente. Item 1, matérias recebidas do senhor prefeito. Ofício número 138/2019, excelentíssimo senhor Sidney Pascotto, presidente da Câmara Municipal de Limeira. Venho em ilustre presença de Vossa Excelência, com fundamento no artigo 81, inciso 27º da Lei Orgânica do Município, a fim de requerer respeitosamente a prorrogação do prazo de 15 dias, além do prazo regimental, com o objetivo de responder os ofícios abaixo descritos. Em virtude dos assuntos constantes dos requerimentos protocolados nesta Prefeitura, merecerem uma análise mais apurada por parte das secretarias municipais e autarquias que compõem o Poder Executivo Municipal. Protocolo da Prefeitura e ofício da Câmara Municipal. Ofício 835/19, 684/19, 686/19, 687/19, 688/19, 689/19, 690/19, 691/19, 692/19, 693/19, 695/19, 696/19, 697/19, 698/19, 699/19, 700/19, 701/19, 703/19, 704/19 e 705/19. Atenciosamente, Denise Aparecida Rodrigues, gerente da Divisão de Legislativo. A Secretaria. Ofício 131/19, excelentíssimo senhor Sidney Pascotto, presidente da Câmara Municipal. Senhor presidente, venho à ilustre presença de Vossa Excelência, com fundamento no artigo 81, inciso 27º da Lei Orgânica do Município, a fim de requerer, respeitosamente, a prorrogação do prazo de 15 dias, além do prazo regimental, com o objetivo de responder os ofícios abaixo descritos, em virtude dos assuntos constantes dos requerimentos protocolados nesta Prefeitura Municipal, merecerem uma análise mais apurada por parte das secretarias municipais e autarquias que compõem o Poder Executivo Municipal. Ofício da Câmara Municipal, número 487/19, 493/19, 502/19, 671/19, 672/19, 674/19, 379/19. Atenciosamente, Denise Aparecida Rodrigues, gerente da Divisão de Legislativo. A Secretaria. Projeto de Lei número 49/2009, os hospitais públicos e privados do município de Limeira ficam obrigados a proceder à comunicação de casos de síndrome de Down às instituições, entidades, associações especializadas que desenvolvem atividades com pessoas com deficiências no município de Limeira. Autoria, vereador José Roberto Bernardo.
Às comissões. Projeto de Decreto Legislativo número 8/2009, que substitui o anexo 1º do Decreto Legislativo 24, de 12 de setembro de 2017, modificado pelo Decreto Legislativo número 15, de 13 de abril de 2018, modificado pelo Decreto Legislativo número 15, de 5 de julho de 2018. Autoria, vereador Cleiton Aparecido da Silva. Às comissões. Projeto de Decreto Legislativo número 9/2009, concede o diploma de gratidão da cidade de Limeira e a medalha de mérito cívico 15 de setembro, Ordem de Tatuíbi, à Associação Amigos Especiais de Limeira, pelos relevantes serviços prestados à cidade de Limeira. Autoria, vereador José Roberto Bernardo. Às comissões. Projeto de Decreto Legislativo número 10/2019, concede o título de cidadã limeirense à senhora Silvia Valvassori Dalfré. Autoria, vereadora Lucinês Aparecida Bogo e outros vereadores. Às comissões. Projeto de Decreto Legislativo número 11/2019, concede o título de cidadão limeirense ao senhor João Jair Boldrin, pelos relevantes serviços prestados à população de Limeira. Autoria, vereador Wagner Barbosa e outros vereadores. Às comissões. Projeto de Decreto Legislativo número 12/2019, fica concedido o diploma de gratidão da cidade de Limeira e medalha de mérito cívico 15 de setembro, Ordem de Tatuíbi, à Sociedade Literária Limeirense, a SOL, pelos relevantes trabalhos de importância ímpar em prol da cultura e literatura em nossa cidade. Autoria, vereador Jorge de Freitas. Às comissões. Projeto de Resolução número 6/2019, altera o regimento interno da Câmara Municipal de Limeira para assinatura digital das atas das reuniões das comissões permanentes, a fim da possibilidade de reuniões secretas das mesmas. Autoria, vereadora Érica Cristina Tanque Moia. Às comissões. Desculpa, vou ler novamente a redação. Altera o regimento interno da Câmara Municipal de Limeira para assinatura digital das atas das reuniões das comissões permanentes e o fim, e não a fim, e o fim da possibilidade de reuniões secretas nas mesmas. Vereadora Érica Cristina Tanque Boia. Às comissões. Emenda número 12 ao projeto de lei número 276/18. Emenda ao projeto de lei número 276/18, que dispõe sobre a obrigatoriedade da fixação de cartazes sob o método hospitalar denominado manobra de Heimlich e da outras providências. Autoria, José Roberto Bernardo. Às comissões. Perdi aqui. Emenda número 20 ao projeto de lei complementar 6/2019, suprime os incisos 6º e 7º do artigo 10º do projeto de lei complementar número 6/2019, que dispõe sobre a regularização de loteamentos fechados irregulares no âmbito e da outras providências. Autoria, vereador Wagner Barbosa. Essa emenda prejudica o item 9º da pauta. Agora partiremos... Informa o senhor presidente que agora será feita a leitura dos requerimentos. O vereador, antes da leitura, eu quero comunicar que nós estamos com um problema hoje na buzina, na sirene, quando termina o tempo de cada vereador falar. Então, quando tiver faltando 30 segundos, eu aviso e depois eu aviso que o tempo está encerrado, porque hoje nós estamos com um problema, então, na buzina, campainha, sirene. Tá bom? Combinado, gente? Passamos, então, para o requerimento. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Zé Damix. Senhor presidente, nobres colegas, público presente. Senhor presidente, faço o requerimento. Nós temos mais de 110 requerimentos na casa para serem lidos. Com isso, eu peço a anuência dos líderes para que a gente possa só ler o número ou autor da emenda. Muito obrigado, senhor presidente.
A solicitação do vereador Zé D'Amix precisa da anuência dos líderes. Vereador Zé D'Amix. Sim. Vereador Toninho Franco. Sim, presidente. Vereador Marco Xavier. Sim. Conforme foi deliberado pelos líderes, vamos ler o requerimento apenas a ementa, o autor e o número. Ao secretário para a leitura dos requerimentos. Senhor presidente, matéria dos vereadores, agora os requerimentos. Requerimento 82/2019, senhor presidente. Aqui trata-se de instauração de CPI, de autoria do vereador Marcelo Rossi. Informo que o requerimento 82/19 está prejudicado em razão da falta de assinaturas para o quórum. E passamos para a apreciação do requerimento 140/19, que contém quórum de assinaturas. Assunto. Requeremos ao presidente da Câmara Municipal, Sua Excelência, o vereador Sidney Pascotto, com fundamento nos artigos 120 e 121 do regimento interno desta Casa, a instauração de comissão parlamentar de inquérito para apuração de fatos relacionados ao transporte público no município de Limeira, tendo como fato determinado a licitação, contratos firmados com as viações, incluindo os emergenciais, repasse de subsídios, e a intervenção decretada nesse importante serviço público a fim de investigar eventuais irregularidades, compreendendo essencialmente a apuração e a fiscalização sobre o quanto segue. Letra A. A licitação dos contratos firmados e as execuções referentes à prestação de serviços de transporte público na cidade de Limeira com as empresas Viação Limeirense e Rápido Sudeste desde 2009 até o presente momento. Letra B. Pagamento de subsídios às empresas Viação Limeirense e Rápido Sudeste desde o início da vigência da Lei 5.136/2013 até o presente momento. Letra C. Contrato emergencial e a sua execução referente à transferência do lote 2, equivalente a 30% das linhas do transporte coletivo, firmado com a Viação Limeirense, incluindo suas prorrogações. Letra D. O contrato emergencial referente ao lote 1, equivalente a 70% do transporte coletivo, firmado com a empresa JTP, Transporte, Serviços, Gerenciamento e Recursos Humanos Limitada. A instalação da intervenção no transporte público no município de Limeira, decretada através do Decreto Municipal número 140/2017, bem como todas as suas implicações. Letra F. Os trâmites realizados para viabilizar a abertura do novo procedimento administrativo para a contratação de empresa prestadora de serviço de transporte público urbano de passageiros no município de Limeira. Aprovado o presente requerimento devidamente justificado, a Comissão Parlamentar de Inquérito terá o prazo de 90 dias para apurar os fatos acima descritos e concluir seus trabalhos, protestando desde já pela produção de todos os meios de prova de direito admitidas nos termos do artigo 121 do regimento interno desta Casa de Leis. Plenário vereador Vitório Bertolã, aos 13 dias do mês de março do ano de 2019, Estevão Nogueira, vereador PRB. E segue assinado por outros vereadores. O requerimento 140 está em discussão. Algum vereador deseja discutir o requerimento? Não havendo, vai à votação. Não havendo nenhum vereador que deseje discutir, a CPI está instaurada. E eu solicito aos líderes dos blocos que até o final da sessão indiquem os vereadores que irão participar da CPI. Lembrando que, como proponente da CPI, o vereador Estevão Nogueira faz parte, é o vereador
que instaurou. Então, o vereador Nato é o vereador que faz parte da CPI. E o bloco PR, MDB, PSC, indicará 2 pessoas. E o bloco PSD, PSDB, PPS, Patriotas, indicará 2 vereadores. Continuando agora, então, aos requerimentos, conforme foi deliberado pela liderança dos blocos, o número, o autor e a ementa. Requerimento 53/2019 requer informações ao Poder Executivo sobre a segurança das escolas e creches no município e creches municipais, sobre as medidas preventivas contra furtos a estas. Vereadora Carolina de Moraes Pontes. Algum vereador deseja discutir o requerimento? Manifesto o interesse, presidente. Para discutir o requerimento, a vereadora doutora Carolina Pontes. Excelentíssimo presidente, nobres pares, público que nos acompanha. Em virtude da elevada demanda dos requerimentos, algumas matérias acerca deste ponto, elas já foram realizadas pela Gazeta de Limeira e desconheço se foi veiculado em algum outro órgão de imprensa, então por essa razão peço desculpas se não citar. Mas a Gazeta de Limeira fez reiteradas matérias acerca de furtos pontuais em algumas creches, centro infantil. Então, esse requerimento ele vem no intuito de saber se tem alguma medida preventiva com relação a esses episódios reiterados, porque o gabinete foi procurado não só por mães, por pessoas que frequentam e que têm os seus filhos no centro infantil, nas creches, bem como por funcionários que não quiseram se identificar com relação aquela sensação de insegurança. Isso acontece desde pequenos furtos até valores patrimoniais um pouco mais elevados. E isso, primeiro de tudo, a preocupação com os funcionários, com os servidores, com as crianças que estão nessas creches. E, em segundo plano, não menos importante, a questão da depredação de um bem público, de patrimônio público, que deve ser, com certeza, prezado, né, zelado. Sabemos do trabalho e das dificuldades do secretário, que carinhosamente chamam por Cabo Chiquinho, assim é conhecido. Sabemos de alguns esforços com relação à pouca estrutura de pessoal, muitas vezes, para conseguir fazer toda a ronda, mas isso tem, pelo menos neste começo de ano e no final de 2018, a frequência foi um pouco assustadora. Então, diante já dos problemas que nós temos na seara da educação, se nós conseguirmos ações preventivas na área de segurança pública que não afetem esses edifícios destinados a essa seara, com certeza essa casa ficará feliz por assim ser atendida. Obrigada, presidente. Mais algum vereador deseja discutir o requerimento? Eu desejo, senhor presidente. Para discutir o requerimento do vereador Nilton Santos. Boa tarde, senhores e senhoras, amigos vereadores e público que nos acompanham. Parabéns pelo requerimento, vereadora, e eu também tenho um requerimento que acho que será lido, não nesta sessão, mas na próxima, sobre o que a Prefeitura está fazendo quanto aos últimos acontecimentos em escolas. E veio a calhar. Não só acontece furtos aos finais de semana e até mesmo uso de drogas de delinquentes dentro da escola, porque a escola fica sozinha, nós temos que ter uma ação da Prefeitura para poder vigiar a entrada e o acesso das pessoas aos alunos. O meu requerimento fala disso. Como é vistoriado, o que é feito para que não aconteça a tragédia que aconteceu em Suzano e em outros lugares. Eu até fui criticado, porque pegaram o meu requerimento na internet e disseram, o vereador quer colocar tranca na janela depois que o ladrão entra. Não, não é isso.
Infelizmente, essas coisas acontecem para que a gente também possa abrir os olhos e cuidar para que isso não aconteça na nossa cidade. Eu estou fazendo uma indicação para o secretário de Segurança Pública para que, dentro do próximo orçamento, ele faça um trabalho e coloque câmeras nas escolas municipais junto da nossa muralha digital. E aos finais de semana os guardas ficam monitorando. A muralha digital se paga R$ 178 mil por mês para fiscalizar umas 10 entradas que a cidade de Limeira tem. Então, eu acho que é muito caro e acho que nós poderíamos incluir as escolas municipais na muralha digital, para que possa compensar esse valor alto que a muralha... Eu sei que o contrato, talvez algum vereador possa dizer, o contrato está vigente, não pode mexer. Sim, mas o contrato, se foi feito para cumprir, foi feito para quebrar. Na minha opinião, é para isso que existe contrato. Mas se houver o empenho do gestor para a melhoria, pode ser mudado e, com certeza, essa é uma boa ideia. Muito obrigado, senhor presidente e amigos vereadores. Desejo discutir, senhor presidente. Para discutir o requerimento, vereadora Érica Tanque. Senhor presidente, nobres pares, a vereadora Carolina traz um assunto recorrente nessa casa, uma situação extremamente difícil. Difícil ver que a sociedade está como está, onde normalmente o poder público, aquele que acolhe, principalmente as crianças que mais necessitam, tendem a ser alvo desse tipo de furto, roubo, e não somente a parte da área da educação, a área da saúde. São inúmeros os casos nos centros de saúde que acabam perdendo vacinas porque roubam fios, muitas vezes para vender por uma ninharia, e acaba prejudicando a sociedade inteira, prejudica a educação, se prejudica assim o futuro, prejudica a nossa saúde, a saúde da nossa população. E quanto à muralha digital, eu entendo a fala do vereador Newton, extremamente interessante, que a gente possa fazer esse exercício de pensar referente à muralha digital, que, aliás, aqui não vou dizer sobre o valor, mas da importância da muralha digital na solução de vários crimes aqui na cidade. Não é somente um instrumento extremamente importante para o nosso município. Não sei se em relação ao preço, não vou discutir aqui o preço, mas na necessidade, sim, de termos esse equipamento. Lembrando que aqui o caso da Sandy, acho que era o nome daquela menina da Unicamp, foi solucionado. Outros casos de assassinatos, não somente ligados a roubo de veículos, mas tem contribuído para a nossa segurança de forma grande. E tem sido um grande apoio para a Polícia Civil, que é a quem cabe fazer as investigações. Então, aqui deixo parabéns à vereadora Carolina Pontes. O vereador Newton também tem uma fala importante nisso. Um trabalho também, aqui tem que falar do trabalho da vereadora Mayra, que já faz tenta fazer a parte preventiva, visto que muitos desses roubos, muitas vezes, são executados para o consumo de droga. Então, realmente, temos que ajudar e pensar no futuro melhor para a nossa cidade. Muito obrigado, senhor presidente. Mais algum vereador deseja discutir o requerimento? Eu quero, senhor presidente. Para discutir o requerimento do vereador Zé da Mix. Senhor presidente, nobres colegas, público presente e os meios de comunicação, o requerimento da vereadora Carolina Pontes é importante, mas eu gostaria também que a população tivesse também uma participação nisso aí. Vou dar só um exemplo do que aconteceu no último sábado. A Escola Margarida Paroli, que fica lá no Jardim Ibirapuera, ela foi roubada, furtada. Ela foi furtada, 2 elementos entraram lá, levaram televisores, levaram notebook, levaram telescópio, levaram uma luneta, outras coisas da escola. E um munícipe
viu, passado algum tempo depois, lá no Rubi, atrás do Rubi, um elemento dentro do Rubi e outro fora, passando material para dentro do muro. E avisou a polícia. A polícia foi lá e tinha um maior de idade e um menor de idade. E todo o material que foi furtado na escola Margarida Paroli estava no apartamento desse menor de idade. Então, os dois foram presos. Preso não posso falar que o menor foi preso, que o menor não é preso. O mulher foi detido, apreendido. Mas foi levado até lá, o maior de idade foi preso e o menor de idade foi liberado e todo o material foi recolhido. Foi devolvido à escola, teve um representante da escola. Então, por isso que eu acho que a participação do povo também é muito importante. Porque as pessoas, muitas vezes, o medo hoje que está na população faz com que muitas vezes as pessoas veem coisa diferente e não comunicam à polícia. Então, eu acho que a participação, além da guarda, além desse trabalho feito nas creches, nas escolas, eu acho que a participação do povo denunciando, fazendo denúncias também é muito importante. Falando da muralha digital, eu não questiono o preço, não questiono nada, só para ter um exemplo. De sábado para domingo, teve um roubo em Santa Bárbara do Oeste, um rapaz com uma faca, pegou pai e filha e roubou o carro. E esse carro veio para Limeira, passou na muralha digital ali no Santa Adélia, foi preso no enxuto. Foi recolhido o carro, devolvido o carro, e o ladrão está preso. Muito obrigado, senhor presidente. Mais algum vereador deseja discutir o requerimento? Eu gostaria, presidente. Discutir o requerimento, vereador Vaguinho da Santa Luzia. Senhor presidente, nobres pares, público presente, parabéns, vereadora Carolina, pelo teor do requerimento. Eu acredito que depois do incidente em Suzano, isso ficou mais evidente, a necessidade de nós cuidarmos da segurança das nossas escolas. Eu quero aqui lembrar que nós estamos com uma creche parada para poder ser inaugurada, já foi requerimento meu e da vereadora doutora Mayra também, a creche da Morada dos Acácias. Quero lembrar que ainda não foi inaugurada justamente, vereadora Carolina, por falta de segurança, adentraram na escola, né, e danificaram alguns móveis e até agora está em licitação, né? Acredito que com essa discussão que nós estamos no município de vagas em creche, aquela creche traria muitas benfeitorias para aquela população daquela região. Quero sim aqui entrar na questão da muralha digital, mas antes quero dizer, pastor Newton, que nessa casa há um projeto de lei de minha autoria que solicita que todas as escolas tenham um sistema de monitoramento que está sendo discutido nas comissões nesta casa. Agora, a questão da muralha digital, senhores vereadores, nós não podemos negar a eficiência, né, da tecnologia que tem proporcionado uma segurança para o município, logicamente, já foi aqui citado pelos vereadores, mas quero aqui sim, já foi ação de minha autoria no Ministério Público. O Ministério Público deve estar abrindo um inquérito para poder analisar e investigar. Nós temos no município um contrato de muralha digital de 9,5 milhões da gestão passada, que foi rompido, foi cancelado, terminou o contrato no final do ano passado, que agora, há 2 semanas, pastor Newton, início do mês, esse contrato foi renovado. Foi renovado no valor de 9,5 milhões. E a mesma empresa que estava operando é a mesma empresa que ganhou a licitação, né? Não quero aqui julgar se a empresa é apta ou não, mas que o valor é absurdo, 9,5 milhões, vereadora Carolina. Sistema Detecta do Estado não tem custo, não é implantado. Cidades das regiões vizinhas têm o serviço da muralha digital implantado e é de menor valor. E Limeira, novamente, por questões de segurança, que aqui não quero discutir, porque é primordial para o nosso município, né? Novamente vamos pagar um contrato de 9,5 milhões. Eu acredito que daria para construir creches, daria para colocar câmeras de segurança em todas as escolas, pastor Newton, né? Mas vamos aguardar o Ministério Público desenrolar e que agora cabe a ele fazer a investigação da denúncia que foi por mim apresentada no Ministério Público. Obrigado, senhor presidente. Mais algum vereador deseja discutir o requerimento?
Não havendo, encaminhe-se à Prefeitura Municipal. Requerimento 54/2019 requer informações ao Poder Executivo sobre as providências tomadas diante a falta de medicações. Vereadora Mayra Rosana da Costa. Requerimento 54/19 está em discussão. Algum vereador deseja discutir o requerimento? Eu desejo, senhor presidente. Para discutir o requerimento, a vereadora doutora Mayra Costa. Senhor presidente, nobres colegas, a todos que nos assistem, nos ouvem, eu fiz esse requerimento, que já acaba atrasando um pouco, né, do tempo até o nosso requerimento ser lido, mas justamente diante dessa problemática de, no início do ano e até agora, algumas medicações realmente estiveram em falta por bastante tempo. E com isso, nós já chamamos o secretário da Saúde, na Comissão da Saúde, né, onde eu, Érica, Constância, Rafael e o Marcelo. Desculpa, Marcelo. E o Marcelo, nós chamamos o secretário e ele nos deu algumas explicações em relação à falta da licitação, da não conclusão de alguns processos de licitação e que vai haver mudanças estruturais na Secretaria da Saúde, justamente para evitar essa questão da compra, não comprou, passou do prazo de licitação, e quando faz a licitação, fica mais 2, 3 meses aguardando, e nisso a medicação acaba faltando, acaba não sendo comprada no prazo certo, no prazo determinado, e ele nos prometeu que com essa mudança, agora eles vão revisar toda essa questão da compra de medicação da Secretaria da Saúde, para que isso não venha acontecer no prazo deste ano, até março do ano que vem, está garantido todas as compras. Algumas medicações que tiveram, assim, boatos que iriam faltar, que não ia comprar, ele também nos explicou o que for de alto custo e que qualquer mudança que venha a ter de não comprar daquela medicação, não mais fazer parte da cesta de medicamento, que isso vai ser feito gradativo, assim como inclusão de medicações novas que estão sendo alvos de judicialização, também começarem a fazer parte da cesta de medicação, porque com isso é melhor para o município já fazer parte de determinadas medicações que estão sendo muito utilizadas, do que as pessoas começarem a judicializar. Então, acredito que a conversa foi muito boa na nossa comissão, e com isso a gente vai estar tentando, obviamente, fiscalizar e estar cobrando da secretaria, porque realmente eu sempre até brinco, que a falta de uma aspirina do AS infantil causa problema. E isso a gente sabe que é real, medicação não pode faltar, medicações sempre estão acima da inflação, e sempre os laboratórios estão aumentando os preços. Então, é uma coisa que normalmente que a gente tem que estar cobrando, sim. Muito obrigada. Desejo discutir, senhor presidente. Discutiu o requerimento 54/19, vereadora Érica Tanque. Senhor presidente, nobres pares, nossa presidente da Comissão da Saúde fez um chamamento ao secretário, e aqui me dirijo a ele agradecendo pelo teor das explicações que trouxe a essa casa. Acho de suma importância dentro de um diálogo entre executivo e legislativo, visto que todos aqui queremos que a cidade seja garantida, que a saúde seja garantida à nossa população. Um grande problema foi o orçamento, e nos colocou isso durante essa reunião. O orçamento é fechado e, devido à judicialização, houve um acerto, uma tentativa de acerto para se mexer dentro do orçamento, evitando a falta. Mas não foi possível, tivemos falta de medicamentos, sim, com alguns processos de licitação, mas trouxe ele também uma ótima notícia, no meu ponto de vista, e acho que da Comissão de Saúde também, que é quanto a um grupo que irá fazer um atendimento anterior à judicialização, isso acertado já com o judiciário, evitando, assim,
que chegue até o acúmulo de pedidos dentro do judiciário. Isso facilita tanto para o executivo quanto para o judiciário, de uma equipe técnica auxiliando as pessoas que buscam a judicialização, para ver se há outra forma de ser feito, evitando processos desnecessários, também um acúmulo de trabalho junto ao judiciário. Então, eu coloco esses dois pontos como extremamente favoráveis. A parte de orçamento pode ser melhorada através de uma ação dessa, da não judicialização desses medicamentos, e a conversa sempre extremamente interessante para que possamos entender a parte técnica também da Prefeitura, mas buscando sempre o atendimento à população do nosso município. Muito obrigada, senhor presidente. Quero discutir. Desculpa. Para discutir o requerimento 54/19, vereadora Constância Félix. Senhor presidente, nobres pares, plateia presente. Bom, em primeiro lugar, gostaria de agradecer a presença. Primeira coisa, gostaria de agradecer a presença do secretário na Comissão de Saúde. Na verdade, na gestão nos 2 primeiros anos, eu não tive a oportunidade de participei apenas de uma comissão, e que agora eu percebo o quanto é importante uma comissão da saúde e da educação que eu estou envolvida, que eu faço parte hoje. Enfim, a doutora Mayra, como presidente dessa comissão, ela convidou, né, o secretário para que ele viesse aqui, e eu devo dizer que, quando a coisa anda, que a coisa está certa, eu nunca sou contra. Pelo contrário, eu sou a favor aos projetos do prefeito, e hoje aqui eu tenho que tirar o chapéu para o secretário da Saúde. Eu tenho que fazer isso porque o secretário demonstrou muito interesse em responder todas as perguntas que foram feitas, e ele, como professor, né, Carol, gosta de explicar, né? O professor, ele tem uma facilidade para explicar. Então, ele explicou com detalhes tudo que foi perguntado. Eu citei você por ser professora. Ele é professor. Ou foi, não sei, né? Mas explica com detalhes e a gente fica assim, tudo que foi perguntado foi respondido. E até me tranquilizou, né? Quanto à questão dos remédios, né, que eu gostaria de citar aqui, que conforme o secretário, nós não vamos ter problemas com remédios daqui para frente. Né? Ele pediu um tempo, né? Está tudo em licitação, e esses remédios serão resolvidos, essa questão da falta de remédio. Também ele fez algumas observações com relação a compras, né, de medicamentos, e ele conseguiu executar de a forma que nos falou, que não faltará remédio, como eu já disse, e também resolverá outras demandas, como exames, consultas de oftalmologia, que hoje estão com grande fila de espera. Agora, eu gostaria de citar aqui que ele me pareceu uma pessoa qualificada para a função, sabe o que está falando. Ele procurou, inclusive, a própria judicialização, a Érica acabou de comentar aí, foi assim um trabalho que ele fez, né, que eu acho que vai ajudar bastante. Agora, eu pego esse microfone, senhor presidente, para falar para o prefeito, deixar ele trabalhar. Porque quem está com a caneta é o prefeito. Se o prefeito não quiser, não vai fazer nada, mas o secretário está com boa vontade. Demonstrou conhecimento, está com boa vontade e tem a minha admiração. Inclusive, ele tem interesse em resolver as questões da saúde e me falou, e comentou com a gente, né, que nem era uma intenção dele estar nesse cargo hoje, mas demonstrou realmente interesse muito grande e conhecimento. Nossa cidade, seu secretário, precisa... Nossa cidade, senhor presidente... Só um minutinho. O tempo terminou. A senhora não estava aqui quando eu avisei que a nossa campainha não está funcionando. E quando desse o tempo, eu ia avisar o vereador. Então, o tempo está encerrado. A senhora conclua, por favor, que... desculpa, é verdade, o senhor falou mesmo, desculpa. Nossa cidade... Só queria citar isso aqui, seu secretário, seu presidente. Nossa cidade precisa de secretários com sensibilidades e que respeite esta casa. Não de secretário que ofenda os nossos vereadores e depois vem aqui pedir desculpa. Por favor, nós precisamos de secretários que respeitem o vereador enquanto nós convidamos para vir falar sobre qualquer assunto, porque somos vereadores e temos um compromisso com a população. O senhor prefeito, o senhor secretário, por favor, nos ouça. Obrigado, senhor presidente. Para discutir o requerimento, vereadora doutora Carolina Pontes.
Excelentíssimo presidente, nobres pares, público que nos acompanha. Eu escutei atentamente os pronunciamentos acerca do requerimento e, diante da iminência de poder participar da Comissão de Saúde, comecei a estudar. Por quê? Não é segredo para ninguém, já falei inúmeras vezes nesse plenário, que é o assunto que eu mais desconheço dentro de gestão pública, que é a saúde. Mas já debrucei na legislação do SUS e me inscrevi, inclusive, no Congresso Nacional que vai ter em Goiânia para os advogados em junho, sobre a questão da judicialização dos medicamentos. Dentro desse ponto, eu gostaria de fazer algumas observações. E, embora a doutora Mayra tenha falado que, por conta das nossas demandas, o requerimento ficou um pouco tardio, eu digo que não ficou. Eu quero ler essas respostas. Por quê? Eu entendi toda essa questão colocada pelo Dr. Victor. Inclusive, ele é bastante atencioso. Eu costumo brincar com ele, né, quando nós tivemos a oportunidade, que ele tem a mesma... Ele fala que ele não é político. Eu falo assim, ele está bem parecido com o Luizinho do PT, né, com relação a essa questão de conversar. Ele tem uma boa articulação. Inclusive, no dia 2 de abril, ele ligou no gabinete, se colocou à disposição, marcou uma reunião comigo lá. Eu vou até o secretário. Ele é muito gentil, muito solícito e fala com uma facilidade e talvez justifique, então, uma informação que eu desconhecia, que ele foi professor. Mas alguns pontos, se nós buscarmos aqui, nos nossos arquivos, nós vamos identificar que a primeira... O prefeito Mário Botion não gosta da expressão promessa, mas o primeiro compromisso assumido com o prefeito Mário Botion, que ele assumiu com o pessoal da saúde acerca da judicialização, é essa comissão. Essa comissão da judicialização, faz tempo, foi em fevereiro de 2017 que ele mencionou a possibilidade dessa comissão. Está certo que a Secretaria da Saúde passou por uma série de problemas. Nós ficamos sem um secretário, o Gil assumiu interinamente, mas eu acho que agora está saindo essa comissão. A comissão já era para estar em andamento, na minha opinião, na minha ótica, há algum tempo. Então, que aguardemos as respostas desse requerimento, porque terá um requerimento meu que será lido ainda acerca, por exemplo, da medicação de diabetes. Como falei, não conheço a fundo a área da saúde, mas estou debruçada em todas as circunstâncias. E o grupo de pessoas que me procurou com relação à falta de medicação neste começo de ano foi assustadora. Obrigada, presidente. Mais algum vereador deseja discutir o requerimento, senhor presidente? Para discutir o requerimento, o vereador Cleiton Silva. Senhor presidente, nobres pares, público presente. Bem, é uma questão delicada, quando a gente fala em questão de medicamentos, saúde. Nós sabemos o quanto é uma pasta dificultosa de se trabalhar, inclusive, estava até conversando com os nobres pares ali no fundo. Eu acredito na competência desse secretário, do Dr. Vitor. Estive participando, vereadora Érica, doutora Mayra, pouco tempo na comissão, vi as explicações, apesar de já ter conversado com o doutor Vitor outras vezes, e vi que ele tem até certa propriedade para falar do assunto, então faço das minhas palavras das palavras da vereadora Constância. Eu acho que o secretário é competente e vai conseguir suprir. Sabemos dessa necessidade da judicialização, de ser flexibilizado. Se eu não me engano, acho que foi, não sei quem falou aqui nesse plenário, que até absorvente estava sendo judicializado, então é complicado mesmo. Em questão da licitação, ele falou que daqui a alguns meses já vai estar, né, vereadora Mayra, isso daí já vai estar entrando num processo melhor, então não vai faltar. Tivemos, acho que mês passado, faltando 22 remédios da cesta. Hoje, acabei de conferir, são só 14. Espero que isso seja resolvido, porque isso aí é ótimo para a população. Mas aqui eu quero fazer um adendo do que eu vi domingo ou sábado no jornal, dizendo que o prefeito está repensando em abrir algumas farmácias que foram fechadas. E aí ele disse, aqui nesse plenário, que o problema de falta de medicamento era que não tinha o controle,
que o sistema iria fazer com que a falta de medicamento acabasse. E foi provado que não acabou, que não é o sistema que vai fazer, é uma gestão dentro da Secretaria da Saúde que vai fazer acabar com essa falta de medicamento. E aí ele está analisando em abrir mais 2 novos postos de distribuição de medicamento. E aí eu quero fazer um pedido para o prefeito, que eu acho que essa casa já fez muito ano passado, final do ano retrasado, para reabrir as farmácias nos bairros de novo, aquelas que foram fechadas. Não reabrir só 2 pontos. Não precisa, já foi provado que o sistema não é para acabar a falta de medicamento. Claro, vai melhorar em outras coisas, mas a falta de medicamento é uma gestão. Então que reabra todas, não só 2 pontos, que reabra todas as que estavam abertas, para que a população possa receber o medicamento mais perto da sua casa. Se isso não for possível, senhor prefeito, quero fazer um outro pedido. E aí faço pedido para o doutor Vitor também, que reabra pelo menos as 3, as primeiras a serem abertas, as 3 da zona rural, do Pinhal, do Lopes e do Tatu. Porque o povo não tem condição de sair buscar o remédio e não tem condição de ficar esperando. Vereador, conclua, por favor. Já estou seu tempo está concluindo. esgotado. E não tem condição também de ficar esperando a medicação. Então, se vai reabrir, reabra primeiro as do bairro dos Lopes, do Pinhal e do Tatu. Obrigado, senhor presidente. Mais algum vereador deseja discutir o requerimento? Gostaria, presidente. Eu gostaria, presidente. Para discussão, o vereador Mir do Lanche. Parabéns pelo requerimento, muito bem embasado. Infelizmente, a população sofre com a distribuição, e esse ponto que o Teocreito citou agora, principalmente na área rural, seria uma importância muito grande, de eles repensarem que muitos não têm condições de vir até a cidade, de locomoção difícil, de repente não tem quem traga, então me levanto para solicitar esse pedido. Eu vou pedir uma parte ao senhor, vereador. Quantas partes precisar? Muito obrigada, vereador. Vereador Mi, aqui vou falar um pouquinho com a vereadora Carolina. Pelo que eu entendi, há muito tempo se discute de uma comissão, não somente nesse governo, mas no tempo do Paulo Radich também se falava em fazer uma comissão, mas nunca foi aceita. Depois do processo judicializado, o que vai ser feito agora nas dependências do fórum, pelo que eu entendi, me corrija a Mayra se eu estiver errada, antes da judicialização, que eles aceitaram isto agora, que houve um aceite do próprio judiciário, com uma reunião com a doutora, com 2 juízas, doutora Sabrina e, não é Luciana... o que nos colocou. Eu achei pública, né? Extremamente interessante, porque realmente desafoga. Eu já vi muitas vezes dar depois uma assessoria, depois da judicialização feita. Agora vai ser feito antes com uma sala dentro do próprio fórum, de uma equipe técnica, atendendo aqueles que vão buscar antes de fazer a judicialização. Eu entendi essa diferença nos projetos. Obrigada, vereador Mi. Uma parte, vereador Mir? Maior prazer. Agradeço. Sim, tem de ser antes da judicialização, mas a provocação por parte do Executivo aconteceu só agora. Aliás, é algo que eu gostaria particularmente de parabenizar a conduta do Dr. Victor, mas o prefeito assumiu esse compromisso em fevereiro de 2017. Registra-se. Parabéns pela conduta do Dr. Victor, mas o fato da comissão não havia provocado. E eu falo isso com tranquilidade porque metade da minha vida é aqui, metade da minha vida é no fórum. Então, essa questão da judicialização, obviamente que a comissão ela tem de ser anterior, mas não havia provocação. Obrigada. Obrigado, presidente. Para discutir o requerimento, o vereador Faguinho da Santa Luzia. Senhor presidente, nobres pares, eu vou fazer uso da palavra, aproveitando que eu também tenho um outro requerimento, o 92, que é assinado também pela vereadora doutora Mayra, que trata também sobre a falta de medicamento. No dia 22 de fevereiro, nós protocolamos esse documento. Na época, faltava 23 medicamentos na rede pública, nas farmácias. Semana passada, faltava 20. Hoje, falta 14. Eu até entendo a questão da judicialização que tem aí sendo
vem sendo uma pedra no sapato do governo, né? Porque se atende mais judicialização, é lógico que a rede vai ter algumas deficiências. Eu estive na central de medicamentos, vi lá que até fralda descartável tem que ser para o menino azul e para a menina cor-de-rosa, né? A gente não concorda, mas a judicialização foi dado, né? Eu acredito que, com certeza, esse novo projeto aí de se ajuntar, se organizar junto com o Poder Judiciário, deve facilitar um pouco todo esse trâmite. Mas também quero fazer aqui lembranças da fala da vereadora Carolina, né? Isso já vem de uma discussão que precisa colocar em prática. Até perguntava aqui, quando que vai começar a funcionar isso? Porque anunciado está, agora a coisa precisa funcionar. Eu me recordo que no início, quando foi implantado o sistema, o GEM, é isso, né? O GEM, o sistema é isso, né, vereador? De medicamento, a fala que foi dito aos vereadores é que não iria faltar medicamento na rede pública. Esse sistema estaria vindo para poder auxiliar, facilitar a compra e distribuição de medicamento. Mas não é isso que nós vemos. Agora, me surpreendo com a fala do novo secretário, né, que deve suprir aí a ausência e a falta dos medicamentos. E espero que realmente isso ocorra, senhores vereadores. Porque eu também não entendo de saúde pública. Não sou médico da área, né? Não faço parte da comissão de saúde, que tem feito um ótimo trabalho aí, com o doutor Vitor, vindo até esta casa, dando as explicações, mas eu entendo de quem está lá fora na rua, aguardando o medicamento para poder suprir a sua necessidade de saúde. E isso eu entendo quando chega morador munícipe no meu gabinete, batendo e reclamando a falta do medicamento. Isso eu entendo, né? Agora, eu espero que realmente esse sistema passe a operar da forma que deve ser operado. Eu sei que é todo um andamento, não é simples assim, também demanda de colaboração dos funcionários, né? Mas eu sei, eu já fui ver em farmácia, estava marcado lá tantos medicamentos e na caixinha estava 0. Então a coisa precisa realmente colocar para funcionar da forma que deve ser. Obrigado, senhor presidente. Para discutir o requerimento, vereador Marco Xavier. Presidente, vereadores, vereadoras, público presente, população que nos acompanha através dos meios de comunicação, eu fico revoltado, triste, sei lá o quê, de discutir um requerimento nesse sentido há quase 3 anos de governo. Nós travamos uma discussão aqui com o governo contra o fechamento das farmácias, que o fechamento da farmácia não traria para a população nenhum ganho. E foi aqui bem claro aqui para nós, com o secretário na época, que já se foi, graças a Deus, foi dito que seriam economizados valores, porque a população, olha bem, a população ficava indo nos médicos para pegar 2 receitas e pegar medicamento numa farmácia e em outra farmácia. Então, eles quiseram atribuir à população os gastos elevados de medicamento. Isso aí ficou claro. Com o fechamento das farmácias, não diminuiu os gastos continuam os mesmos patamares daquela época. E com o fechamento das farmácias, também não se conseguiu fazer uma gestão para que não faltasse medicamento. Nós estamos falando em torno de 24, 23 e atual hoje 14 medicamentos. Medicamentos como a amoxicilina, medicamentos como dipirona, medicamentos como ibuprofeno, loratadina. Então são medicamentos que, se for na farmácia convencional, consegue comprar. Então, agora, quando vai parar de faltar medicamento? Quando se vai fazer uma gestão para que a população mais simples não fique sem esses medicamentos? É claro que a população tem o direito de medicamento e tem judicializado, mas nós não podemos pautar os medicamentos para as pessoas mais simples em cima da judicialização.
Tem que se tratar a judicialização com responsabilidade, como está criando essa comissão, mas não pode esquecer de olhar para as farmácias, para os medicamentos, para as pessoas mais simples. Isso não pode deixar de esquecer. E eu vejo que não foi tratado com a responsabilidade que deveria ser tratado. Não há dinheiro que se guarde, que se economize com a saúde da população. A população tem que ter os medicamentos à disposição. E quando está se falando em medicamento, está se falando em tratamento. É o final ali. A pessoa está doente e está sendo tratada. Nós não podemos deixar isso acontecer. Em relação às farmácias, presidente, já estou finalizando. Por favor, em relação às farmácias, porque nós criticamos muito lá, que eles entendam que deve se abrir 2 nesse momento e muito mais consequentemente. E faço sugestão aqui para o prefeito, que se abre na região também, ali do Belinho Ometo, região Nossa Senhora das Dores, que na região Nossa Senhora das Dores, eu já fiz reuniões com os moradores lá, tem um posto de saúde muito bom lá, com espaço muito bom, que possa atender toda aquela população de aproximadamente 40 mil habitantes, mas não pode faltar medicamento. Muito obrigado, presidente. Mais algum vereador deseja discutir o requerimento? Quero discutir. Para discutir o requerimento, vereadora Lubuco. Boa tarde, senhor presidente, vereadoras, vereadores, público presente, todos os ouvintes. Desde o início, de quando foi fechado as farmácias, eu tenho registrado aqui uma fala que saúde se investe. E o que a gente viu depois do fechamento foram faltas de amoxicilina e de pirona. E, assim, a reabertura das farmácias na área rural seria de suma importância, porque o pessoal continua sofrendo. Eles saem de lá do sítio, vêm até a cidade para pegar o remédio, que muitas vezes não tem. Então, eu queria deixar uma sugestão, eu até parabenizo o secretário Vitor também, tem feito um excelente trabalho, tem um olhar humano com as pessoas, que os médicos teriam que fazer uma gestão, por exemplo, doutora Mayra, doutor Marcelo, quando os médicos do posto de saúde for prescrever alguma coisa, tinha que chegar até a eles antes a orientação que o remédio está em falta, se tem algum outro para ser substituído. Então, eu não sei se está havendo isso, porque nas últimas semanas eu recebi 5 pessoas com a receita de amoxicilina. Então, acho que os médicos, próprios médicos que dão o atendimento, eles não sabem dessa falta. Então, alguma coisa para chegar até esses médicos, a informação para esses médicos não prescrever o remédio que está em falta. Porque aí eles vão até lá, está em falta, mas tem outro, aí tem que voltar no médico para ele prescrever. Então, fica essa sugestão para o secretário da Saúde e o pedido também ao secretário da Saúde, ao Mário Botion, que reveja as farmácias, principalmente da área rural. Muito obrigada. Mais algum vereador deseja discutir o requerimento? Eu vou discutir, então, no momento. As dificuldades do remédio, lembrando que uma grande maioria, infelizmente, como diz o doutor Rafael, ele não está aqui nesse momento, por não ter emprego, partiram para o remédio que você pode buscar no posto. Também tem uma dificuldade que, às vezes, você é receitado para a pessoa um remédio de 100 miligramas, vereador Vaguinho, e no posto tem 50 miligramas. E pode-se tomar 2 de 50, mas se não tiver especificado na receita, o atendente não entrega, porque eu acho que é a saída do medicamento.
Então nós temos que tomar algumas providências. Eu acho que essas melhorias elas têm que ser feitas, porque daí tem que voltar no médico, trocar a receita. É um trabalho enorme para a pessoa que já está doente. Essa ideia da vereadora Lu, né, que o médico saber o que tem e o que não tem. Lembrando que eu acho que conseguir ter todo o remédio sempre, eu acho que é quase que impossível. Porque você não sabe quantas pessoas vão buscar o remédio. E eu não sei se pode se comprar tanto mais devido à validade do remédio. Então, eu tinha um remédio que a prefeitura tem. E esses dias eu precisei desse remédio, eu fui na farmácia, a farmácia também não tinha. Então, existem algumas dificuldades, alguma falta de componentes, que também não sei como que funciona, mas todo o requerimento e toda melhoria e toda ajuda é boa. A judicialização, às vezes, é necessária, porque a pessoa está desesperada e precisa do remédio. Mas também precisamos analisar, né? Lembrando que o juiz, a pessoa que atende a judicialização, ele entende bastante e, logicamente, dentro do que ele entende, ele dá o parecer. Ele entende de lei, né? Ele dá o parecer e até faz a liberação. Mas, às vezes, tem que ter alguém, médico, ou alguém da saúde junto, para poder entender melhor. Eu acho que o requerimento é muito interessante da doutora Mayra e que seja solucionado, sim, e que abra-se mais farmácias dentro do regramento. Lembrando que para ter a farmácia, nós precisamos ter o local adequado, precisa ter farmacêutico para entregar o remédio, não é qualquer pessoa. A pessoa até pode ter boa vontade e qualificação, mas se ela não for, se não tiver um farmacêutico, a doutora Mayra me corrige aí, não pode. Então, nós precisamos ver se nós temos suficiente e se os lugares que têm os postos de saúde, vamos falar postinho que é mais fácil, tem condições de ter uma farmácia adequada. Mas que tem que ser melhorado, como diz o vereador Marcos, tem que ser. Eu desejo discutir também, presidente. Para a discussão do requerimento do vereador Estevão Nogueira. Boa tarde, presidente, nobres pares, público que nos acompanha. Eu tenho que fazer registro também e fazer uma ponderação com relação ao mercado da indústria farmacêutica. Se tem uma indústria que manipula o mercado, é a indústria farmacêutica. Ela, em detrimento do seu lucro, por muitas vezes escolhe para quem ela quer entregar, ao invés de entregar os contratos que foram firmados. Eu falo isso com um pouco de propriedade, e aí os médicos, que o doutor Marcelo, a doutora Mária e o Rafael podem talvez até corroborar um pouco comigo. Até mesmo representantes do final de novembro até os dias de hoje, eles estão sem medicamento para representar, sem medicamento para mostrar para os médicos e fazer a propaganda. Então, é algo que nós temos que ponderar, e o executivo, como gestor de contratos que ele precisa, inclusive, colocar na fórmula dele de compras esse período em que a indústria farmacêutica faz, sim, o seu ajuste, né, com relação à produção e a questão da manipulação do mercado, que sim, acontece. Então, não estou isentando o gestor da sua responsabilidade. Eu acho que ele tem que, na verdade, colocar essa variável na fórmula dele na hora de fazer a compra, no método de fazer a compra, porque, de fato, se tem uma indústria que manipula o mercado, e olha que nós temos um mercado aberto aqui no Brasil, né? Um mercado que tem inúmeras farmacêuticas, mas todas elas se valem desse mecanismo para aumentar os seus lucros, que, pasmem, todo ano essas farmacêuticas batem recordes. Usam-se
da doença das pessoas, que as pessoas adoecem, isso é natural, isso é normal, mas elas usam isso de forma a garantir o seu lucro. O que eu também não acho que esteja errado, que são investidores, são empreendedores e buscam o lucro, mas que existe essa problemática e tem que ser ponderado pelo gestor, tem sim. É isso, presidente. Obrigado. Mais algum vereador deseja discutir o requerimento? Não havendo, será encaminhado à Prefeitura Municipal. Próximo requerimento 55. Requerimento 55/2019 requer informações ao Poder Executivo sobre a equiparação salarial para os enfermeiros. Autoria, vereador Marco Antônio Xavier. Algum vereador deseja discutir o requerimento? Manifesto interesse em discutir, presidente. Desejo também, senhor presidente. Primeiro, para discutir, a vereadora doutora Carolina Pontes. Excelentíssimo presidente, nobres pares, público que nos acompanha. Peço até desculpas de colocar assim que quero discutir até à frente do proponente, mas é que eu acho que essa informação pode auxiliar no debate, inclusive ao vereador Marco Xavier, que, quando procurado, íamos escrever juntos esse requerimento. Mas o meu foi proposto, era o requerimento 2/2019, e por essa razão já veio resposta. E a resposta é negativa. Eu compartilho e informo a todos os colegas que já está disponível no CIAV, para que todos possam consultar. E ele coloca de forma clara, com relação às horas semanais, ao número de servidores, colocando como 182, e depois 96, com relação à pergunta número 3, e agora a parte 4, que é com relação às medidas que deveriam ser tomadas acerca dessa equiparação. O secretário se coloca de uma forma muito humana, se colocando no lugar do segmento de enfermagem, entendendo a reivindicação, mas ele coloca de forma muito clara que não é possível ser feito nada neste momento. Ele coloca, inclusive, o fato de que, está a resposta aqui no sistema, de que quando a estrutura foi pensada, as servidoras entraram no regime de 40 horas semanais. Então, nesse sentido, não haveria o que se falar com relação a uma equiparação, tá? Pelo fato de ter sido pensado em estrutura nesse sentido. E aqui, o meu requerimento ele foi mais no tom da questão das 30 horas, porque a alegação da justificativa, inclusive, que elas trouxeram, foi acerca das doenças laborativas que são inerentes ao trabalho. Até quando eu conversei com elas, eu mencionei assim, elas falaram, ou pode equiparar. Eu falei, mas se equiparar, as doenças vão ser mais possíveis de acontecer, porque vocês vão ter esse aumento. Daí elas falaram assim, não, mas é que o problema é que a gente já faz 40 horas, a gente já tem que fazer essas 40 horas e a gente não está nessa situação de equiparação. Então, o meu requerimento pode ser que tenha mudado alguma coisa, e a vereadora Érica Tanque talvez traga essas informações, mas na resposta do requerimento, ele foi claro com relação à jornada é essa, entendo a reivindicação, ele se solidariza a situação, mas a estrutura, quando foi pensada, foi essa. Agora, a gente não pode esquecer que a estrutura, quando foi pensada, ela atrás, era uma outra realidade, era um outro contexto. Hoje nós tivemos uma alteração, um olhar diferente acerca desses profissionais, da jornada de trabalho desses profissionais, e eu acho que cabe, sim, para que o gestor reveja essa situação. E aqui, finalizando o meu tempo, só um adendo, essa questão, como nós estávamos falando de judicialização até agora, ela está para ser judicializada, porque ela está com um advogado. Então, essas servidoras procuraram um advogado que fizeram um pedido administrativamente. Fiquemos atentos com relação a isso, para depois não termos um valor maior para o município arcar. Obrigada, presidente. Para discutir o requerimento, a vereadora Érica Tanque. Senhor presidente, nobres pares, eu creio que daqui 2 requerimentos também vai ser lido o meu. Foi uma época onde, infelizmente, estamos lendo só agora, mas que fizemos todo num determinado sentido. E aqui uma colocação, isso foi tratado também com o doutor Vitor na
Comissão de Saúde, ele também tinha um entendimento, como a vereadora Carolina, que seria as 30 horas, e a minha preocupação é exatamente o que está na mesa de negociação. A gente tem que reconhecer que o canal correto para essa conversa, esse diálogo, esse debate, por muitas vezes, acontece na mesa de negociação, onde participam os sindicatos dos funcionários públicos, e a minha preocupação era qual era o tema e se estava incluído dentro da mesa de negociação. O secretário Vitor disse que às 30 horas, sim, mas eu pedi para que, e ele se prontificou a levar, a pronunciar isso quanto à equiparação salarial, isto é, o contrato, a jornada delas é realmente, por edital, 40 horas, mas o salário é diferente de algumas profissões dentro da área da saúde, que tem a mesma, vamos dizer, o mesmo tempo e até menos daqueles que, comparativamente, fazem 30 horas, que já conseguiram as 30 horas. Então, é só para falar para os vereadores, que sei que todos estão interessados, é que o secretário Vitor sinalizou a possibilidade de ele introduzir isso dentro da mesa de negociação, porque ele também teve um entendimento, visto a documentação a ele entregue, referente às 30 horas e não à equiparação salarial. Então, ele há de dar um retorno para essa casa. Muito obrigada, senhor presidente. Para discutir o requerimento, o vereador Marco Xavier. Presidente, vereadores, realmente as enfermeiras nos procuraram, né? Procurou vários vereadores dessa casa, até uma medida de apoio. Eu sei que na mesa de negociação sempre é discutido os temas relacionados aos servidores, mas é interessante que a gente possa apoiar, né, e fortalecer essa negociação para que chegue na mesa de negociação com peso maior. Tá? As enfermeiras nos procurou. Existem algumas categorias na área de saúde que são 40 horas, como ela, e recebe um valor a mais, ou seja, um salário melhor, né? E as funções são parecidas, as categorias muito próximas da área da saúde, nível superior. Então, elas pedem. Claro que seria o ideal seria as 30 horas semanais, né, sem perca sem comprometimento do salário, mas caso não tenha essa condição, elas pedem a equiparação salarial, ou seja, continuar mantendo as 40 horas semanais, mas que tenha um abono a mais, um valor maior, para que equipare com essas outras categorias que estão dentro da área da saúde. Nós estamos falando aqui de salários voltados aí na faixa de R$4.000, R$3.000, então não seria tão significativo esses valores, não. Nós estamos falando aqui de 40 enfermeiras que trabalham dedicadamente ali na área da saúde, deixam o paciente em condições totalmente para ser atendida pelos médicos. Os médicos sabem da importância dessas enfermeiras, muitas vezes elas fazem além do que poderiam fazer, então acho que teria que ter um olhar para essa categoria. Imagine se as enfermeiras fizessem greve, como que ficaria a situação aí das nossas unidades de saúde. Eu sei que elas têm comprometimento, não vão fazer isso, mas que a gente tenha esse olhar para com elas, para que o governo, né, o secretário, olhe, nós estamos falando um valor assim não muito alto, talvez eu peço aqui no meu requerimento para que veja, né, apresente o orçamento, né, o estudo orçamentário do que vai ser gasto com essa equiparação de 10 horas a mais. Então eu peço no meu requerimento, o requerimento é muito próximo dos outros requerimentos, mas voltado nessa questão das 10 horas, o que o município vai gastar, e vamos debater isso aí. Acho que é importante para as enfermeiras, né, várias já exercem uma função de
comissionado ali, onde representa a responsabilidade das unidades de saúde, mas eu acho que elas merecem isso, como todos os servidores da nossa casa, da nossa cidade, merecem uma atenção especial. E eu conheço elas, sei da dedicação delas, e nós sabemos o quanto elas precisam estar estimuladas, presidente. Elas têm que trabalhar com vontade, não pode ficar doente. Imagina, ela atende os doentes e trabalhar doente, isso não pode acontecer. E então nós temos que ter um olhar muito sensível para com as enfermeiras. Então, no meu requerimento faz essa situação, que é no caso das 30 horas semanais, caso não tenha condições das 30 horas semanais, que há equiparação e quais os valores que vão ser gasto, né, que a municipalidade vai gastar para que tenha essa equiparação, para contemplar esse rol de enfermeiras aí muito próximo de 40, eu não sei especificar exatamente o número agora nesse momento, mas não foge dessa quantidade aí, talvez um pouco mais, talvez um pouco menos, em função de tem profissionais também no SAMU. Então, que o município tenha um olhar específico para com elas e que essa Câmara também possa ajudar a debater isso aí, para que nós continuaremos tendo com profissionais satisfeitos e capacitados como são. Muito obrigado, presidente. Mais algum vereador deseja discutir o requerimento? Não havendo, será encaminhado ao Poder Executivo. A matéria para ser lida, presidente. Primeiro secretário para a leitura de matéria. Projeto de lei número 50/2019 fica assegurado a todos os residentes no município de Limeira o envio online de defesas ou recursos em face de autuações de trânsito de competência municipal. Autoria, vereador José Roberto Bernardo. As comissões. Requerimento 56/2019 requer informações ao Poder Executivo sobre a quantidade de alunos e escolas da rede municipal de ensino. Autoria, vereador Marcelo Rossi. Algum vereador deseja discutir o requerimento? Manifesto interesse em discutir. A discussão do requerimento, vereadora Carolina Pontes. Excelentíssimo presidente, nobres pares, público que nos acompanha. Fico feliz de ter um requerimento do vereador Dr. Marcelo Rossi, que foi feito lá atrás, porque como nós estamos demorando para chegar no requerimento, o que eu fiz, e ainda nem protocolizado foi, certamente ia ficar atemporal. Então, eu vou me valer do requerimento do Dr. Marcelo Rossi para reiterar, porque é inteiro sobre os mecanismos de fiscalização, a legislação acerca do número de crianças que podem ficar tanto nas creches, no centro infantil, bem como no ensino fundamental. Isso vem ao encontro, e também dou uma resposta aos meus colegas que provocaram o plenário na ocasião, acerca da Comissão de Educação. Muitos de nós fizemos requerimentos na área da educação aqui. A vereadora Érica Tanque, entre outros, sugeriram que esse assunto fosse trabalhado na Comissão da Educação. Pois é, e foi. Não deu tempo nem de pautá-lo, e as monitoras e servidoras públicas acompanhadas de mães estiveram presentes na última reunião, trazendo situações tristes, relatos lamentáveis acerca de como está se operando aí nas vias práticas a questão dessas crianças na creche. No primeiro momento, quando a gente fala, mas 3 monitoras para 26 alunos, não é um número razoável, né? Só que nós estamos falando de uma classe com crianças de 1 ano de idade. Tá? Nós estamos falando com crianças de 1 ano, nós não estamos falando das crianças de 7, 8 anos. E mais,
Dessas crianças, nós temos uma laudada com síndrome de Down, uma que não tem o laudo ainda, mas as monitoras já sinalizaram que há a probabilidade de ser TEA, e nós não temos monitores que estejam preparados para atender essas crianças. Então, esse requerimento do Dr. Marcelo Rossi vem ao encontro de uma situação que Limeira está vivendo. Quando eu fiz a postagem nas redes sociais, abordando a situação de apenas um centro infantil, que é a Lucinda, muitas monitoras de outras escolas metralharam a postagem falando: passa na minha escola, minha escola ainda está pior, sem contar o inbox que nós recebemos. Tive o cuidado de analisar os perfis para ver se a gente não estava sendo alvo de fakes, de haters, entre outros pontos. Não, todos os perfis legítimos, dos quais nós estamos entrando em contato com monitor por monitor, uns que procuraram, inclusive, de forma inbox e reservada com medo de retaliação, que me preocupou bastante. Então, finalizou meu tempo, mas vou me apegar a este requerimento que fala justamente sobre a legislação que fiscaliza o número de servidores comparado com essas crianças. Obrigada, presidente. Eu quero lembrar, vereadora Carolina Pontes, esse requerimento 56, ele foi protocolado dia 11 de fevereiro. E hoje nós conseguimos ler apenas, até nesse momento, 4 requerimentos. Nós temos 110 requerimentos para ser lido. Mais algum... É que nós temos que estudar. Eu acho que nós temos que também fazer uma reunião com os vereadores, porque alguns desses muitos requerimentos, eles poderiam ser indicação. Então, questão nós de ordem, estudar presidente. sobre isso. Questão de ordem para vereador. Eu só gostaria de elucidar que isso é uma preocupação que eu tenho, mas nas sessões anteriores, nós estamos em começo de ano, nós tivemos votação, indicação de líderes, instituição de comissões, tivemos inúmeras vezes o nosso expediente parado para atender demandas do Executivo, que nos auxiliou, sim, a tomar decisões com relação aos projetos, e nós não podemos perder a discussão de elementos tão substanciais para a nossa cidade em virtude do número de demandas. Este aqui, em especial, não poderia ser indicação. Pelo que eu li as perguntas, esse daqui era um requerimento mesmo, porque até quando eu tenho essa percepção de que poderia ser indicação, eu mesma nem discuto. Agora, este aqui é um caso latente, e como o senhor mesmo colocou, um requerimento de fevereiro, e nós estamos no final de março, e olha, já era para estar resolvido, se for analisar. Não era para a gente pegar esse microfone e falar assim: nossa, como demorou muito, já foi resolvido, graças a Deus o secretário resolveu, o prefeito resolveu, e a gente não tem que discutir. E, na verdade, eu lamento que um requerimento de fevereiro, sendo discutido só agora, ainda não tenha sido resolvida a situação. Eu respeito a posição do presidente, acho que o presidente está certo, sim, porque ele se alerta pela questão da nossa casa ter uma produtividade que seja compatível com os problemas que nós estamos vivendo. Então, por isso, eu respeito a posição do presidente e acho que ele está certo por esse ponto, olhando pelo prisma da casa. Mas nós não podemos esquecer que, nesse horário de expediente, nós nos valemos para diversas situações, diversas circunstâncias, além de leitura do requerimento, motivo pelo qual eu entendo que houve esse atraso. Obrigada, presidente. Mais algum vereador deseja discutir o requerimento? Eu quero, presidente. Para discutir o requerimento, vereador Marco Xavier. Presidente, realmente essa questão do requerimento é importante a gente reavaliar. De repente, a gente podia até mudar aí o nosso regimento, né, ver a possibilidade de requerimentos de mais urgência talvez nem ser discutido, passar diretamente para o Executivo responder, depende da urgência. Mas, enfim, é um outro debate. Né? Eu acho que essa questão das escolas é muito importante mesmo, das escolas municipais, vereador Marcelo, que eu também tenho recebido reclamações de alguns pais da preocupação, né,
dos filhos ali na escola, com os monitores também têm que ter toda uma preocupação de poder atender muito bem essas crianças. O que nós não podemos fazer é colocar as nossas crianças nas escolas municipais e ficar preocupados com ela. Nós não podemos ficar preocupados. Ali tem que ter um atendimento, né? Tem que ter condições para que se atenda essas crianças da melhor maneira possível e que nada ocorra com elas. Vai ser irresponsabilidade se ocorrer alguma coisa por falta de monitores, né? Nós sabemos que os monitores muitas vezes estão atarefados, estão preocupados e acabam ficando doentes e acabam se afastando. E aí menos monitores também, né? Eu tenho também um relato de uma mãe, né? A falta de profissional com capacidade para atender os portadores de deficiência, né? Então, me parece que as escolas não estão totalmente preparadas para receber essas crianças. Então, tem que ter um olhar muito especial. Vou aprofundar no assunto, né? É um assunto delicado, mas essas crianças precisam de um olhar sempre muito especial, né? Então, é uma preocupação. O vereador Marcelo fez o requerimento, a vereadora Carol também tem debatido sobre esse assunto, e é um debate amplo aqui, porque nós estamos esperando mais vagas de creche, né? A inscrição para vagas de creche. Pode ser que há necessidade muito mais aí de mais monitores e mais pessoas para poder estar cuidando das nossas crianças, que as crianças nossas é a melhor coisa da nossa cidade. Entendeu? É a joia rara da nossa cidade. As crianças têm que ter um carinho especial. Criança e idosos. Muito obrigado, presidente. Mais algum vereador deseja discutir o requerimento? Não havendo, será encaminhado ao Executivo. Requerimento 57/2019 requer informações sobre categorias de nível superior na área da saúde com equivalência salarial a das enfermeiras. Vereadora Érica Tanque. O requerimento 57/19 está em discussão. Algum vereador? Não vou discutir o requerimento, presidente, mas vou pedir uma questão de ordem. Uma preocupação que tive e quero dividir com os senhores. Estive hoje pela manhã no Palácio dos Bandeirantes, na primeira reunião do Fundo Social e estadual. Foram convidados todas as cidades do Estado que tem o fundo, como faço parte da diretoria da AVESP, Associação das Vereadoras do Estado de São Paulo. A minha presidente selecionou 10 vereadoras para estar presentes e participar do evento. Muitos cursos que vêm, como, por exemplo, a panificação e vários cursos que são do Estado, vão passar por uma mudança na atual administração e me deixou numa dúvida, e é motivo de um outro requerimento que farei mais lá para frente, mas falo aqui para os vereadores e vereadoras, que é quanto agora eles vão ser aumentados e as entidades precisam estar preparadas para fazer parte desse chamamento público. Por exemplo, da padaria, a situação vai ser para a gastronomia. E eu não sei se teremos entidades, por isso aqui falo, já para que a gente comece a pensar nisso, para que a gente não deixe de ter os cursos do Estado, por não ter entidades já preparadas para assumir esses cargos. Eles vão dividir em duas áreas, sendo uma de empreendedorismo para aquelas cidades que ainda não têm um perfil delineado e outra que são específicos. Por exemplo, no caso de Limeira, poderá ser na parte de joias, ou moda, ou design. Então, aqui chamo a atenção dos vereadores, principalmente aqueles que têm contatos com deputados no Estado, para que a gente possa verificar isso antes e possa tomar providências aqui, para que não deixamos de ter esses cursos tão importantes na formação da nossa população. Muito obrigada, senhor presidente. Algum vereador deseja discutir o requerimento? Não havendo, será encaminhado à Prefeitura Municipal. Requerimento 58/2019
requer informações ao Poder Executivo acerca da inexistência de calçadas em imóveis, terrenos, áreas verdes e praças pertencentes ao município de Limeira. Autoria, vereador Wagner de Souza Rodrigues da Costa, Vaguinho da Santa Luzia. Algum vereador deseja discutir o requerimento 58/19? Eu gostaria, presidente. Para discutir o requerimento, vereador Vaguinho da Santa Luzia. Senhor presidente, nobres pares, eu faço esse requerimento uma vez que eu fui questionado, lá no Jardim Aeroporto, na casa de uma munícipe, eles removeram uma árvore lá da calçada e deixaram a calçada para poder fazer o conserto. Até o momento não foi feito esse conserto da calçada e a moradora recebeu uma notificação da prefeitura para ela poder fazer o conserto. Bom, quando é a parte do munícipe, é muito fácil de ser cobrado. Mas quando é a parte do poder público, a gente fica com uma dificuldade de algumas resoluções. O que eu mais tenho recebido é falta de dotação orçamentária quando se pede, né, o conserto de calçada. No Código de Postura, no artigo 41, ele diz o seguinte: o responsável pelo imóvel edificado ou não são obrigados a executar a calçada na extensão correspondente de suas divisas, bem como sua manutenção de acordo com as especificações definidas no Código de Obra e Urbanismo do município de Limeira. Eu faço esse requerimento porque eu preciso saber se isso também compete à prefeitura ou somente ao munícipe. Porque se for só parte do munícipe, a gente precisa rever essa questão. Lá na Vista Alegre, nós estamos com uma área onde foi removido a base da PM que ali existia, senhor presidente. E lá nós temos lá uma travessia de pedestre, vereadora Mayra, e tem lá a sinalização para os portadores de deficiência e arrebentaram a calçada, né? Até agora não foi refeito o serviço, né? Já foi alvo de indicação, tanto minha quanto de outros vereadores nesta casa. Então eu preciso entender se é de competência somente do munícipe em fazer o conserto, ou o poder público também tem a responsabilidade de arcar também com os espaços que são de responsabilidade deles. Obrigado, senhor presidente. Mais algum vereador deseja discutir o requerimento? Não havendo, será encaminhado ao Poder Executivo. Requerimento número 59/2019, requer informações ao Poder Executivo acerca das academias ao ar livre. Autoria, vereador Vaguinho, da Santa Luzia. Algum vereador deseja discutir o requerimento? Eu gostaria. Para discutir o requerimento, vereador Vaguinho, da Santa Luzia. Senhor presidente, é fato que o governo, ele não somente tem pontos negativos, mas também pontos positivos. E essa instalação das academias ao ar livre, nós podemos dizer que foi um ganho e um ponto positivo para o Executivo, a Secretaria de Esportes, que colocou algumas academias ao ar livre em alguns locais da cidade. É lógico que depois que colocou esses equipamentos, vários outros pedidos chegaram, não somente ao meu gabinete, mas também ao gabinete de inúmeros vereadores, e várias indicações foram feitas. Eu faço esse requerimento questionando a prefeitura quais foram os critérios para a escolha desses bairros que receberam essas academias ao ar livre, se existem projetos de instalação em outros bairros, qual a previsão da instalação. Questiono aqui se ali no condomínio Olindo de Luca, que é mais de 5.000 pessoas que estão ali morando, se contempla e se há a possibilidade da instalação de uma academia ao ar livre. E peço também, senhor presidente, por uma questão somente de fiscalização, o envio da cópia do contrato celebrado entre a prefeitura e a empresa que está realizando essas instalações dos equipamentos do município. Desde já, tenho que dizer, né, o governo acertou, né, com a instalação dessas academias ao ar livre, levando uma possibilidade dos munícipes praticar o esporte e também cuidar da sua saúde. Mas que também é um pedido que chega ao gabinete para que possa ser instalado também em outros locais do município.
Obrigado, senhor presidente. Mais algum vereador deseja discutir o requerimento? Quero discutir. Vereadora Luboco. Senhor presidente, vereadores, vereadoras, público presente e todos os ouvintes. Vereador Vaguinho, só para dizer os parabéns para você da solicitação das academias ao ar livre no Lindo de Luca. Eu tenho também um pedido, já não desse ano, mas acho que do começo do ano passado, e realmente ali é muito necessário. Eu que fui moradora ali por 7 anos, eu sei que a demanda de crianças ali é bastante, um parquinho, né, a manutenção no parquinho também, instalações de mais brinquedos e academia ao ar livre, porque ali a gente sabe que são 1.200 apartamentos, então são muitas pessoas morando ali. Eu também peço aí o olhar do prefeito Mário naquela região, naquele local, para a instalação da academia lá. Muito obrigada. Para discutir o requerimento do vereador Estevão Nogueira. Senhor presidente, nobres pares, parabéns a Vaguinho pelo requerimento. Parabenizar também o executivo pelas ações. Mas o que me causa muita tristeza, Vaguinho, olha, a gente acaba de receber um e-mail aqui, eu acho que todos os vereadores devem ter recebido. Aparelho de academia ao ar livre sofre vandalismo. É muito complicado, né? Ali no Morro Branco, já mostrou aqui que é um aparelho para PCD, inclusive, entendeu? Foi danificado, o que me traz muita tristeza. Então é importante que, aonde esses aparelhos forem instalados, que as pessoas cuidem, que usem mesmo, para que essas pessoas que acometem, fazem atos de vandalismo, elas não tenham vez de estar por ali. Então, nosso clamor é que se instale sim, importante essa localidade que você disse, é uma região muito populosa, né, ali os predinhos do Lindo de Luca, tenho familiares que moram ali, eu acho extremamente importante, mas que as pessoas utilizem e façam valer o direito delas de usar aquilo ali para não deixar esses vândalos, né, que vai lá e depreda, né, e me dói mais o coração ainda quando é um aparelho específico para PCD, né, uma criança que às vezes tem ali uma certa deficiência, vai ter um momento de lazer, chega ali e o brinquedo está danificado. Mas parabéns pelo requerimento. Era isso mesmo que eu gostaria de dizer, presidente. Obrigado. Mais algum vereador deseja discutir o requerimento? Não havendo, será encaminhado ao executivo. Requerimento número 60/2019 requer ao Poder Executivo informações sobre a reforma e manutenção da estação rodoviária de Limeira. Autoria, Dr. Rafael Camargo, vereador. Algum vereador deseja discutir o requerimento 60/19? Não havendo, será encaminhado ao executivo. Requerimento 61/2019 requer informações ao Poder Executivo sobre a poda das árvores em todos os bairros do município. Vereador Rafael Camargo. Algum vereador deseja discutir o requerimento? Não havendo, será encaminhado ao executivo. A sessão está suspensa por 2 minutos. Eu peço aqui o vereador Toninho Franco, líder do bloco, o vereador Marco Xavier, da ausência, e o vereador Zé Danix.